E fiquem à vontade por usarem a opção de chat para enviarem dúvidas ao longo do webinar. Se quiserem comentar aí, se estiverem me ouvindo legal, quiserem comentar com o que estão ansiosos para descobrirem com essa apresentação, fiquem à vontade. A gente já vai começar. Então, pessoal, vamos dar início ao webinar de hoje. Lembrando, para quem chegou agora, fiquem à vontade por postarem as dúvidas ao longo da apresentação. Hoje é um tema mais avançado aí para quem tem assistido os webinars dos últimos dias. A gente meio que foi evoluindo em termos de complexidade e hoje o tópico é sobre como comprar tráfego e monetizar com anúncios. Então, se você tem alguma dúvida, algo que você queira descobrir ao longo dessa apresentação, pode enviar na opção, na caixinha de mensagem, que no final da apresentação a gente vai responder todas as dúvidas. Só para quem não assistiu nenhum webinar dessa semana ainda ou não sabe quem eu sou, meu nome é Pedro, eu sou gerente de expansão na Monetize More e eu tenho ajudado aí dezenas de publishers no Brasil e no mundo a aumentarem a sua receita com anúncios e também a entenderem um pouco mais de compra de tráfego, monetização de audiências, que é um tópico que surge bastante de dúvida entre nossos clientes. Aí você pode se perguntar por que comprar tráfego, né? Por que eu devo me preocupar com isso como um publisher? Comprar tráfego é como se fosse um atalho para a monetização do seu site e uma forma de você alavancar seus resultados de outras formas, como SEO, como e-mail. Você pode fazer com que você fortaleça o seu SEO e a sua aquisição de e-mails comprando esse tráfego de alguma forma. Então, se você monetiza a sua audiência com anúncios ou com outras ofertas, como afiliado, produtos próprios, você ter a certeza de que você está aumentando a sua audiência com o tempo, vai fazer com que o seu negócio escale e as suas receitas aumentem. Então, a gente falou bastante de monetização até agora, mas o outro lado da moeda é a questão de volume de tráfego. Se você não aumentar o volume do seu tráfego, mesmo você melhorando a sua audiência, você provavelmente vai chegar num teto de receita, num limite, e isso vai fazer com que os seus resultados fiquem aí aquém do desejado. Então, quando a gente fala em compra de tráfego, aqui até a gente colocou um exemplo de um anúncio nativo do Taboola, a compra de tráfego ela vai te ajudar em diversos sentidos. Então, para o pessoal aí que entende mais de SEO, que usa mais o SEO, deve saber que quando você compra tráfego para um determinado artigo, isso acaba ajudando no SEO, que gera volume de dados para o Google analisar, indexar e começar a ranquear a sua página. É a mesma coisa com o pessoal que usa muito redes sociais, quando você acaba promovendo um artigo dentro do Facebook ou dentro de uma outra plataforma para dar esse boost inicial, isso acaba te ajudando, às vezes, com que aquele artigo viralize, comece a gerar compartilhamentos e likes, para que você ganhe tráfego orgânico, ou tráfego gratuito. Então,
tem vantagens claras quando você faz a promoção desses artigos, mas é claro que a vantagem que eu diria que é a mais evidente da compra de tráfego é quando você aumenta a sua a sua audiência, a sua base de leads. Então você pode ter uma estratégia em que você deseja aumentar a sua audiência de e-mails, você traga esse tráfego diretamente para o seu site, para que ele consuma esse conteúdo, e através de pop-ups, de ferramentas como Add This ou outras ferramentas no WordPress que gerem essa conversão de e-mail, você pode capturar o e-mail da sua audiência, desse usuário, e uma porcentagem desses usuários vão converter, vão colocar o e-mail, e você pode se comunicar posteriormente com esse usuário por e-mail. Mesma forma, é o pessoal que usa notificação push. Então você pode ter um aplicativo, uma tecnologia push no seu site, em que o usuário permita receber as notificações depois de ter acessado o seu site, e você pode fazer esse contato depois enviando notificações push para a sua base. Outra vantagem clara é a questão do ROI com aquisição de audiência. Então é bem comum hoje, com tanta fonte de tráfego para ser usada, o publisher conseguir comprar o tráfego e ter um ROI já na compra. Então, por exemplo, se você está monetizando um artigo viral, ou um conteúdo paginado, ou um conteúdo sem paginação, mas num nicho de alto desempenho, como o nicho de finanças, de automóveis, de aplicativos, você muitas vezes consegue ter o ROI já na primeira vez que o usuário acessa aquele conteúdo, sem nem precisar coletar o e-mail e fazer esse envio posterior. Então, ter o ROI com aquisição de audiência é algo bem possível e é algo que tem aumentado bastante, não só no Brasil, mas em diversos países, né? A questão que eu comentei do resultado mais rápido com mecanismos de busca. Então, você ter um artigo de alta qualidade que você faz a aquisição de tráfego, ele acaba ajudando no ranqueamento daquele artigo. Otimização e automação via API. Então, uma das coisas que você, por exemplo, é muito difícil de fazer com SEO, mas você consegue fazer com aquisição de audiência, é você otimizar e automatizar a sua compra de tráfego via API. Então, as redes de tráfego como Taboola, Facebook, Google Ads, cada uma delas possui uma API que você pode utilizar para otimizar suas campanhas em tempo real, para fazer correções dos valores de bidding em tempo real e montar uma estratégia de aquisição de audiência que seja, digamos, passiva, seja automatizada com inteligência artificial. É algo bem avançado, é um dos tópicos mais avançados, inclusive, nessa apresentação, mas as pessoas, a gente percebe que os publishers que chegam nesse nível, eles conseguem ter um resultado muito acima do mercado, né, do pessoal que começa, que ainda faz, digamos, planilha na mão. Claro que para você começar, para quem está começando, ou para quem está mais intermediário, você planilhar os resultados, né, é a melhor forma de você ter esse controle manual no começo, até porque você vai querer otimizar e ter uma noção dos dados para fazer essa otimização, mas à medida que você escala e que você consiga ter mais campanhas lucrativas, a ideia é que você comece a utilizar de formas mais avançadas, como a otimização e automação via API. Mas o pessoal pergunta bastante assim, pô, Pedro, quais métricas que são importantes? Há várias métricas que você precisa prestar atenção na hora que você compra tráfego. É claro que essas métricas mudam dependendo muito da sua estratégia. Então, alguém que está comprando tráfego gerando lead direto através de um quiz, através de uma landing page em que a conversão desejada seja um lead, vai prestar muita atenção em custo por lead, enquanto você está pagando a cada lead gerado. Então, se eu tenho um anúncio, um quiz,
em que para o usuário ter acesso a uma determinada página, ele precisa fornecer o e-mail, eu vou estar interessado em saber quanto que eu estou pagando por aquele e-mail e como que eu estou monetizando aquele e-mail depois e quanto tempo demora para eu conseguir obter o valor de volta e começar a ter lucro com aquele e-mail. Para quem faz mais uma aquisição de sessão, algo muito importante é o custo por clique. Então, por exemplo, se você compra tráfego no Taboola ou em alguma rede nativa, você está interessado em saber quanto que você está pagando por cada clique gerado no seu anúncio e, claro, quantos porcentos desses cliques se transformam em sessão. Então, até incluir a métrica sessão por clique, porque muitas vezes a gente compra, a gente seta uma determinada campanha e a campanha está gerando um determinado volume de cliques, mas uma certa porcentagem desses cliques, eles não viram sessão no site. Então, você acaba perdendo esses cliques, você não monetiza, porque às vezes o Analytics nem chega a carregar para esse usuário, e isso é um investimento perdido, cara. Então, você quer ter uma noção de quantos desses cliques não viram sessão, justamente para entender por que isso está acontecendo e minimizar isso. Às vezes o seu site carregando muito devagar, ou o usuário entrou no site, já viu um anúncio, teve alguma experiência ruim e saiu antes do Analytics carregar. Então pode ter vários cenários e você precisa entender por que isso está acontecendo. E a métrica mais importante para quem é focado para quem quer ter ROI com aquisição de audiência, eu diria que a métrica é RPS, que é a receita a cada 1000 sessões, do inglês Revenue per Thousand Sessions. Então eu até dei um exemplo aqui para ficar mais claro. Digamos que você setou uma campanha e você gerou 1000 cliques para aquela campanha. E o seu CPC, o seu custo por clique daquela campanha foi de 3 centavos de real. E 90% dos cliques viraram sessão. Então aqui eu já até coloquei a métrica de sessão por clique, né? Que você teria que fazer essa comparação entre a sua plataforma que você está comprando tráfego e o seu Analytics. Para esse determinado exemplo, a pessoa gastou R$30 para fazer essa aquisição de 1000 cliques, que geraram 900 sessões. O RPS mínimo, a receita por 1000 sessões mínima, para que essa pessoa saia no 0 a 0, é R$33, digamos ali arredondando R$33 para cada 1000 sessões. Então, se a pessoa gerar menos de R$33 para cada 1000 sessões, ela já vai sair no prejuízo. E para que você obtenha uma margem de 50%, o que equivale a um ROI de 100%, que é uma média bem legal para quem está começando, quem tá avançando em compra de tráfego, é um valor bem factível. O seu RPS mínimo teria que ser R$66. Então, até fiz a conversão para dólar ali, né? Teria que ser de 12, em média, 12 dólares americanos. Então, perceba que como entender essas métricas vão te ajudar a monetizar suas campanhas. Se você está rodando uma determinada campanha e você quer chegar num ROI de 100%, e você sabe que para isso você precisa chegar em um RPS de 12, mas você está num RPS de 10 dólares, você sabe que você vai ter que otimizar, mexer em diversas coisas para que esses resultados melhorem. Então, se você não sabe quais métricas focar ou não acompanha as métricas, como que você vai otimizar algo que você não está medindo da forma adequada? Então, a importância de você monitorar essas métricas e fazer essa análise à medida que você escala a sua compra de tráfego, compra de mídia. Aqui eu até dei um exemplo dos nossos clientes que fazem aquisição de tráfego na nossa plataforma do PubGuru, da Monetize More. A gente tem um relatório que ele está em beta ainda, mas você já pode, se você já tiver uma conta, você pode pedir acesso para o nosso time. É um relatório de atribuição de receita. Esse relatório, ele vai te ajudar a entender como que cada uma das suas campanhas estão performando e como que você pode melhorar esses resultados. Então, para que você entenda esse relatório, é preciso que você entenda de algo chamado de UTM, que é basicamente uma forma de atribuição de receita
utilizando um critério do Google. Se você digitar Google UTM Builder, vai aparecer um link que te ajuda a montar esse UTM. Basicamente, o UTM ele te ajuda a identificar fatores desse tráfego. Então, se você compra um tráfego para uma determinada campanha e você setou o UTM da forma adequada, ele vai fazer essa quebra de valores por nome da campanha. Então, nesse caso, a minha chave de UTM aqui é o campaign, e eu chamei, nesse exemplo aqui, o publisher chamou uma campanha de blog e deu um número para ela, né? E ali ele consegue acompanhar a receita, o RPM de sessão, que é o RPS, né? O RPM de página, a quantidade de impressões, a quantidade de sessões de páginas vistas. Então perceba como que isso ajuda o publisher a ver como que cada uma dessas campanhas está performando. Aqui nesse outro exemplo, só continuando as métricas, se o publisher utiliza a ferramenta de tráfego inválido, né, de Traffic Cop, para monitorar o tráfego inválido, ele também consegue ver qual que é a porcentagem de tráfego suspeito e inválido para cada uma das campanhas. E uma funcionalidade que a gente está adicionando nova agora é se o publisher utiliza a API dessas redes, se ele tem acesso à API, digamos que ele faz a compra de tráfego através do Facebook, ele consegue conectar essa API ao PubGuru e vai mostrar os valores de custo por campanha, de lucro estimado, quanto que você está pagando em termos de CPM e o seu retorno sobre o investimento. Então, se você tem acesso à API e você já utiliza esse relatório, seria legal você entrar em contato com a nossa equipe para você terminar de implementar essa parte de monitoramento, atribuição de receita, e você ter acesso ao seu ROI dentro da nossa plataforma. E outro relatório bacana que você encontra dentro da plataforma também é um relatório de página, então Page Reports. Eu tampei aqui as URLs do publisher, mas só para dar uma ideia de como que isso funciona, ele vai te mostrar cada uma das landing pages, né, das URLs em que você está utilizando para enviar tráfego, quantas sessões essas URLs geraram em determinado período de tempo, e o RPM de sessão de cada uma dessas URLs. Então, é bem importante para você monitorar uma determinada página e, às vezes, até entender, você comprou tráfego para uma determinada página sobre um conteúdo X, mas acaba que o usuário ele continua navegando no seu site, ele cai numa outra página. Esse relatório ele pode te entender outras páginas que talvez você nem esteja comprando tráfego ainda, que possam te gerar bons resultados. Esse relatório ele também funciona para quem não compra tráfego, né? Então, se você tem muito tráfego orgânico, tráfego direto, ele pode sim te mostrar os valores de desempenho para as melhores páginas do seu site. Então, ele é bem importante para o publisher que quer entender qual tipo de conteúdo que ele deve produzir mais, que ele deve investir mais, porque está dando um retorno maior para ele. Um tópico que é uma dúvida constante também é onde comprar tráfego. Eu acho que foge um pouco do escopo de entrar muito em detalhe nessa parte, até porque eu até citei aqui algumas, mas tem mais de 20, 30 fontes de tráfego que você pode investir. Eu diria que para quem está começando, você deve dominar o básico. Então, se você está começando e você não domina Facebook, Google Ads e Taboola, que é a maior entre os nativos, você tentar comprar tráfego de outras fontes, eu diria que é perda de tempo, né? Até porque essas três fontes que eu comentei, essas três plataformas que eu comentei, elas têm um maior alcance hoje para o mercado brasileiro. Elas vão te propiciar a escalar mais rápido, elas são plataformas mais consolidadas no mercado, em que a API tem uma documentação, a própria tem mais informações na central de ajuda de como utilizar essas plataformas. E um ponto importante aqui é que quando você compra tráfego em plataformas não muito conhecidas, pode ter uma porcentagem alta de tráfego inválido. Então, digamos que você
está utilizando uma plataforma que não é tão consolidada no mercado, muitas vezes outros publishers utilizam essa plataforma e geram um clique inválido, e esse clique inválido acaba caindo no seu site. Então, se você não monitora isso, você está colocando o seu negócio em risco. Por isso que eu recomendo sempre começar com as maiores plataformas do mercado. Mas é claro que à medida que você avança e você evolui na sua estratégia de compra de tráfego, você domina o básico, você pode fazer outros testes, claro que sempre com cautela, respeitando as regras de cada uma dessas plataformas, você pode evoluir para outras plataformas, né? É bem válido salientar que o que você faz de teste, de investimento numa plataforma, não necessariamente vai funcionar em outra. Se você já domina Facebook Ads e você vai começar no Taboola, é bem provável que você tenha que começar do zero, que você tenha que ler as políticas dessa plataforma, entender como que o pessoal compra tráfego nessa plataforma, qual que é a forma certa de otimizar o criativo, até você ter resultados. Então, tenha em mente que comece dominando uma, mas à medida que você for avançando, é bem provável que você não tenha ROI no início nas outras plataformas, até você dominar o jogo dessas outras plataformas. E eu queria focar um pouquinho essa apresentação na parte de anúncio nativo, que é o que eu mais tenho experiência com compra de tráfego nativo, plataformas como Outbrain, Taboola, Rev Content. Então, passar um pouquinho mais de tempo entrando em detalhes de como funciona a parte de anúncios nativos. Para quem não sabe o que é anúncio nativo, eles são esses anúncios que eles parecem fazer parte do site, por isso o nome nativo. Então, as redes mais famosas, eu diria que seria o Taboola e o Outbrain. Inclusive, o Taboola comprou o Outbrain, está em processo de merging, né? Eles estão juntando a operação. E dentro esses tipos de anúncios, só colocando aqui alguns exemplos, então é bem provável que você, quando tenha navegado pela internet, tenha percebido, está lendo algum artigo na internet, no Globo.com, algum site de notícia, você percebe que no final do artigo contém recomendações de artigos de outros sites. Muitas vezes essas recomendações elas são feitas através do Taboola ou do Outbrain. Então é bem comum o pessoal já ter visto o Taboola ou Outbrain, mas não saber que se chamava Taboola Outbrain. Simplesmente ter visto, achava que fazia parte daquele site e não percebeu que é uma rede de anúncios nativos. Além do Taboola, é claro, e do Outbrain, tem outros exemplos como o MGID e o Propeller Ads. São exemplos que o pessoal menciona bastante, mas eu já gostaria de salientar, como eu bati na tecla um pouco antes, se você não domina o Taboola e o Outbrain, eu nem perderia tempo indo para as outras plataformas. Inclusive, a minha experiência própria, Propeller Ads e outras redes como a Isoto e Evadave, elas têm tem que tomar muito cuidado com elas, porque elas têm um nível de tráfego inválido bem maior do que as redes mais conceituadas, como Taboola, como Outbrain. E parte disso é pelo fato que elas acabam aprovando sites que não são tão confiáveis, que têm um tráfego indesejado, e se você comprar tráfego por lá, acaba que você pode atrair sessões inválidas para o seu domínio. Aqui um exemplo de como que essa parte de recomendações de conteúdo ela aparece em sites de notícias, então artigos recomendados que aparecem abaixo do artigo, né, como eu comentei, do Taboola, do Outbrain, é bem comum, e se você compra através dessas plataformas, o seu artigo aparece nesses widgets, nesses posicionamentos. Então é bem interessante quando você está começando a sua estratégia de compra de audiência, você entender aonde que os seus anúncios vão aparecer. Até porque, tendo essa visão de engenharia reversa, de você pensar em como que o usuário vai chegar até o meu anúncio para eu trazer ele para o meu site, vai te dar vários insights
de como montar a sua estratégia, o seu funil de aquisição, o que fazer nessa jornada de levar o usuário para o seu site, fazer com que ele consuma conteúdo, e se tiver interesse genuíno, clique nos anúncios, e é claro, sempre que possível, você capturar alguma informação desse usuário, como o e-mail, a permissão de enviar um push, porque aí o investimento em tráfego, ele não acaba depois que o usuário sai da sua página, você continua com algum tipo de informação que você pode utilizar para trazer o mesmo usuário novamente para o seu site. Então, eu até dei um exemplo de como funciona a plataforma do Taboola, aqui o exemplo de uma conta do Taboola e algumas métricas que a plataforma mostra. Você pode ver a complexidade da plataforma para quem não está acostumado, então tem diversas métricas, mas eu mostrei mais esse exemplo para mostrar a importância de você entender as métricas de cada plataforma para que você possa otimizar elas. Então, por exemplo, no Taboola, uma métrica muito importante é o CTR. Então, quanto mais alto for o seu CTR dos anúncios, menor você vai conseguir bidar para ter o mesmo volume de tráfego. Então, se você compra tráfego pelo Taboola, você tem que ter um copy avançado, uma estratégia de posicionamento dos seus anúncios avançada, para que você consiga melhorar o seu CTR. Da mesma forma, outra métrica aqui bem importante e pouco utilizada na minha experiência é a parte de conversões. Então, se você setar o seu pixel do Taboola e você fazer a parte de conversões de forma adequada, seja conversão em termos de quanto tempo o usuário está na página, quantas páginas o usuário consumiu do seu conteúdo, se o usuário te fornecer um e-mail, se ele converteu em termos de e-mail, se você monitorar isso, você consegue acompanhar pelo Taboola a porcentagem de conversão das suas campanhas e você consegue otimizar em relação a isso. Então, por exemplo, se o meu objetivo principal é converter um lead, pegar o e-mail do usuário, eu vou fazer o setup dessa conversão de lead e vou fazer uma campanha com foco em geração de lead, em que eu vou acompanhar para quantos por cento de tráfego gerado eu consegui obter o e-mail do usuário. E aqui eu dei até alguns exemplos de como que são, se você tem uma conta, é bem válido salientar que o Taboola, você pode ter uma conta de Taboola anunciante, em que você compra tráfego através do Taboola, mas você também pode ter uma conta de Taboola Publisher, em que você coloca o widget do Taboola dentro do seu site. Então são coisas diferentes. Aqui eu dei um exemplo de uma conta, primeiro de uma conta de anunciante, e agora esse screenshot é de uma conta de publisher, mostrando no posicionamento dentro do site quais que são os principais anúncios que estão aparecendo e qual o CTR deles. Então, se você tem uma conta dentro do Taboola, você pode monitorar o que está aparecendo no widget do seu site e pegar algumas ideias de conteúdo, de estratégia, através desses anunciantes que têm aparecido no seu site. É bem válido salientar, e a gente bateu bastante nessa tecla no webinar de posicionamento de anúncios, que se você compra tráfego com o intuito de ter um ROI com anúncios, você precisa otimizar a UX do seu site. Se o seu site carrega devagar, se os posicionamentos dos seus anúncios não são adequados, se você não tem um funil de conversão dentro do seu site, uma captura de e-mail, você não tem uma estratégia e a experiência do usuário é ruim, você muito provavelmente não vai ter um ROI, ou se tiver um ROI, ele não vai ser muito alto, porque há bastante pontos a serem otimizados. Então, preste bastante atenção quando você começar a comprar tráfego na UX do seu site. Assim como a gente bateu nessa tecla em termos de SEO, quando você compra tráfego, se a UX do seu site ela é ruim, o seu usuário não vai ficar muito tempo lá e é bem provável que você não tenha o ROI desejado. E eu vejo muita gente começando na compra de tráfego com um site com uma UX bem ruim.
e a pessoa acaba desistindo depois de fazer um investimento inicial e ver que esse investimento não tem retorno, acaba desistindo e culpando a rede, né? Culpando o Taboola, culpando o Facebook, o Google Ads, mas na verdade, se você melhorasse primeiro o seu conteúdo, garantisse que o seu conteúdo fosse de alta qualidade e que a experiência, os seus posicionamentos de anúncios, a experiência dentro do site fosse de alta qualidade, o seu resultado poderia ser completamente diferente. E quando você compra tráfego, ele pode ser um atalho para quem faz SEO, para quem gera tráfego de outras formas. Então, não esqueça da importância do SEO. Mesmo que você compre tráfego, que você tenha uma estratégia, você consiga ter um ROI logo de cara, é muito importante que você otimize esse artigo para SEO, que você siga as regras de qualidade de conteúdo do Google e que você realmente produza um conteúdo de qualidade para que você alcance os seus objetivos. Se você não respeita as diretrizes do Google para conteúdo, você só vai estar operando com risco elevado. Então, por exemplo, se você compra tráfego através do Taboola, através do Google Ads, mas o seu conteúdo ele é de baixa qualidade, ou ele é um conteúdo que foi copiado, ou ele é um conteúdo que tem mais anúncios do que conteúdo, você está operando com risco. É bem comum as pessoas os publishers que fazem isso terem problema no futuro, acabando de ter uma conta desabilitada ou receita retida pelos anunciantes, justamente porque eles não estão respeitando as regras de operação, eles não estão respeitando as regras de conteúdo. Então, se você vai investir numa estratégia de compra de tráfego, garanta que você está fazendo o básico, que você está jogando de acordo com as regras do jogo. E o Google, ele tem sido cada vez mais restrito em relação a isso. Então, se você opera com o Google AdSense, se você faz essa compra de tráfego, está monetizando com o Google AdSense, tenha a noção de que se você não está fazendo da forma adequada, você pode estar colocando a sua conta em risco. Você pode comprar um tráfego que ele pode ter uma porcentagem de tráfego inválido, você pode estar fazendo alguma coisa que não respeita uma política e a sua conta pode sim estar em risco. Então, tomar bastante cuidado, tenha certeza de que você esteja fazendo da forma adequada. E algo que é bem importante quando você está otimizando as suas campanhas é a copy dos anúncios. Então, se o seu conteúdo ele é de qualidade, ele é original, você pode focar na copy, melhorar a copy do seu anúncio. Agora, se você tem um conteúdo de baixa qualidade, se é um conteúdo que não é original, eu diria para nem comprar tráfego. Primeiro, foque em melhorar o seu conteúdo, ter um conteúdo que você se orgulhe, que você não tenha problema de ter usuários acessando, justamente para diminuir o seu risco de operação. Então, gerar valor para a sua audiência é muito importante, gerar valor para o seu usuário, saber o que eles procuram, tentar dar informação é muito importante para obter os seus resultados desejados. E não faça promessas falsas. Então, a gente vê bastante hoje na internet pessoas, como a compra de tráfego ela tem se tornado cada vez mais comum, pessoas prometendo algo que não se encontra no conteúdo. Então, digamos, alguém operando no nicho de finanças e você prometendo que o usuário ele vai conseguir ter o cartão aprovado em questão de um dia, sendo que isso não acontece, ou você prometendo crédito para negativados, e daí o usuário entra dentro do seu site e vê que, na verdade, isso não é possível de ser feito. Então, tenha a noção de que o que você promete no anúncio, você tem que entregar no seu conteúdo. Se você não entregar no seu conteúdo, você está fazendo compra de audiência com um risco envolvido. E se você quer operar dessa forma, eu já posso salientar que, na minha experiência de mercado, os publishers que operam dessa forma, uma hora ou outra, acabam tendo problema de monetização, problema com o seu conteúdo, e já tive até alguns casos de publishers que tiveram a receita retida, banida, justamente por não respeitarem as regras.
Então, eu acho que o foco no conteúdo tem que vir acima de tudo. Melhores práticas quando você for otimizar os seus criativos. Eu até coloquei aqui, para quem não conhece, para quem gosta de operar com nativo e não conhece, tem uma ferramenta do Taboola Trends, que ele te permite ver várias tendências de imagem, de título, que tem performado bem dentro da rede deles. Então, o que você pode fazer em termos de criativo? Você pode otimizar os seus títulos, então fazer títulos mais chamativos, utilizar listas ou números dentro do seu título. Você pode utilizar gatilho de escassez, um produto que está acabando no mercado, o gatilho de curiosidade, você falar alguma coisa no seu título, mas ficar uma informação faltando para o usuário querer clicar e ver ver mais sobre aquele assunto. Ver uma prática muito interessante que muitas pessoas não fazem, é você ver o que outros sites estão fazendo naquela plataforma. Então, hoje tem várias ferramentas de espionagem, eu não vou citar os nomes aqui, mas tem muitas opções no mercado de ferramentas que você pode ver como que outros publishers estão comprando tráfego na internet. Eu recomendo bastante observar o mercado norte-americano, que é um mercado bem mais desenvolvido em relação à compra de tráfego, e utilizar essas ferramentas para você conseguir ver o que tem funcionado para esse mercado e você poder adaptar no mercado brasileiro. Eu até dei aqui tem um exemplo de uma imagem do Taboola, do próprio portal do Taboola, o blog deles, tem várias dicas de como otimizar os criativos. Então, nessa imagem, a gente pode perceber a importância do tamanho da imagem, a qualidade da imagem, o foco em ter uma pessoa na imagem, uma cor chamativa como laranja, o título, como que ele fica disposto. Então, saber utilizar os 50 caracteres do título, saber utilizar os 30 caracteres da marca abaixo do título, é muito importante para que você consiga otimizar o CTR do seu anúncio. Isso que eu estou falando aqui, claro que tem um foco para o Taboola, mas as mesmas práticas de otimização para o copy, você pode utilizar no Facebook Ads, no Google Ads, ou em qualquer outra plataforma de compra de tráfego que você utiliza. Claro que cada plataforma vai ser um pouco diferente na hora de setar o anúncio e vai te dar campos diferentes de preenchimento. Um anúncio no Facebook ele não é igual a um anúncio do Taboola, obviamente, então você vai ter coisas diferentes para otimizar, mas a ideia do copy, dos gatilhos, da estratégia para aumentar o CTR, ela é muito similar. E a parte de títulos, eu até dei um exemplo utilizando o analisador de títulos do Taboola. Então, nesse meu exemplo aqui, o conteúdo seria sobre drones. Então, você pode colocar várias sugestões de título e o próprio Taboola, ele vai te dizer, com base nos dados do que está circulando na plataforma, quais títulos teriam um melhor CTR. Então, nesse exemplo aqui, a gente viu que esses são os melhores drones do Brasil, o que fica num caráter de curiosidade, né, porque não está falando quais são os drones. Ele teria um maior CTR comparado, por exemplo, a você conhece esse modelo de drone ou os 10 melhores drones em 2020, confira. Então, você fazer essa análise de títulos e, claro, testar, né, isso aqui é só uma ferramenta para você fazer a análise, mas claro que nada substitui o teste, você fazer variações diferentes dentro da sua conta, de criativos diferentes, e ver quais que estão perfumando melhor e pausar o que não estão perfumando tão bem. Eu acho que é o caminho ideal para você descobrir o que funciona para o seu tipo de conteúdo. A parte de teste ela é essencial, porque se você tem um conteúdo de um nicho, o que funciona para um nicho, digamos, de culinária, receita, não vai ser a mesma estratégia, não vai ser igual ao que funciona para um nicho de finanças, ou um nicho de aplicativos. Então, saiba testar e otimizar com base na sua audiência, no seu nicho, nas características do seu nicho e da audiência que acessa o seu site. E depois de falar de criativos,
Acho que de falar de compra de tráfego, acho que a dúvida que fica é se comprar tráfego compensa. Por experiência própria, eu posso dizer que compensa muito. Se você fizer da forma adequada, se você tiver uma mentalidade, um mindset de longo prazo, de jogar de acordo com as regras do jogo, compensa muito você fazer a compra de tráfego. É como se você pudesse ter um atalho em relação a aumentar a sua audiência, o que no passado publishers precisavam de anos para desenvolver o SEO e desenvolver uma marca e conseguir criar uma audiência para o seu site. Hoje você pode fazer em meses se você dominar a parte de compra de tráfego. Mas é claro que a compra de tráfego ele é só um potencializador, um catalisador. Se o seu conteúdo é de baixa qualidade, se você não entende o seu usuário, a sua persona, e se você não presta atenção na qualidade na sua marca, talvez você compre tráfego e tenha resultados muito ruins, talvez você coloque em jogo, coloque em risco a sua conta do AdSense. Então, ter essa visão de longo prazo, eu diria que é essencial para que você construa uma audiência, que é o que vai te fazer ter uma receita consistente ao longo dos anos. E também é o que vai te fazer diminuir o seu risco caso você opere ao longo dos anos. O mercado de publishing, de tecnologia de anúncios, ele é um mercado que muda muito rápido, então não necessariamente o que funciona hoje para compra de tráfego e para monetização vai funcionar amanhã. Então, você construir a sua audiência, você ter essa visão de longo prazo, vai te ajudar a mudar o que for necessário de acordo com as mudanças do mercado, para que você continue lucrativo ao longo dos anos como um publisher. E eu separei algumas dicas aqui em termos de tráfego, que são dicas mais pontuais, mas que eu acho que é bem importante para quem está começando. Primeira coisa, é muito provável que você queime dinheiro no começo até você conseguir otimizar. Se você não está disposto a queimar um pouco de dinheiro e aprender com esse dinheiro, se você não está disposto a ter essa curva de aprendizado no começo, eu diria que a parte de aquisição de tráfego não é para você. Você melhor focar em SEO, focar em outras formas de aumentar a sua audiência, até você ter essa receita suficiente para você poder investir. É bem raro você ter lucro logo de cara, você ter esse retorno financeiro logo de cara. É necessário sim otimizar. Então, se você não está disposto a passar por esse caminho das pedras, eu diria para focar em outra coisa. Aprenda a usar o TMs, aprenda a fazer atribuição de receita. Se você não atribui receita, se você não consegue dizer como que cada campanha sua performa, qual que é o retorno de cada campanha, quais são as métricas para cada campanha, você não vai conseguir otimizar da forma adequada. Artigos, eles vão performar de forma diferente, então você aprender a fazer o tracking via UTMs vai te permitir entender quais são os melhores artigos em termos de desempenho. Não viole as regras se você quer ter um resultado de longo prazo. Se você está pensando em um atalho rápido que não vai de acordo com as políticas do Google, isso pode funcionar por alguns meses, mas eu posso te garantir que é igual o Eduardo comentou ontem no webinar de SEO, é um jogo de curto prazo de caça ao rato. Você vai tentar jogar esse jogo quebrando as regras até você ser pego e mudar novamente e ser pego novamente. Então, realmente, não vale a pena. É uma mentalidade assim que você vai acabar perdendo tempo e dinheiro tentando quebrar as regras. Jogue de acordo com as regras, entenda as regras, leia a central de ajuda, saiba o que você pode fazer, o que você não pode fazer, para você conseguir montar a sua estratégia de longo prazo. Eu falei isso ao longo da semana toda, desde o primeiro webinar até hoje, se você quer criar um site, quer ter essa forma de ser um publisher, você precisa focar em conteúdo de alta qualidade. Se o seu conteúdo é de baixa qualidade, não adianta você tentar otimizar tráfego, receita, fazer outras coisas
enquanto você não desenvolver um conteúdo de alta qualidade. Se você não tem orgulho daquele conteúdo, se você não tem, sabe que aquele conteúdo ele é de baixa relevância, você não vai conseguir alcançar os seus resultados. Monitore seu tráfego e otimize com frequência. Se você começar a comprar tráfego, é claro que você pode otimizar com a API e para facilitar essa compra de tráfego, mas sempre esteja monitorando, entendendo as métricas e otimizando para que você consiga ter um ROI ao longo dos anos. É bem comum essas redes mudarem as regras e notificarem os anunciantes, quem compra pelas redes. Então, se você monitorar o seu tráfego e monitorar as mudanças, vai te ajudar a adaptar a sua estratégia caso alguma regra mude. Esteja sempre testando. Eu acho que é bem importante você testar várias vezes para saber o que funciona e o que não funciona. O que funciona hoje, um determinado conteúdo que funciona hoje, não necessariamente vai funcionar para sempre. Então, se você testar, vai te permitir saber quais os conteúdos que podem estar dando melhor resultado. Não dependa só de uma fonte de receita. Se você está fazendo compra de tráfego, você só monetiza com AdSense, por exemplo, eu acho que o risco é bem elevado, é você colocar todos os seus ovos na mesma cesta, né? Então, diversifique as suas fontes de receita, tente ter receitas com anúncios, com afiliado, com produtos próprios. Se você depende muito de anúncio, tente rodar redes diferentes, rodar um Air Exchange competindo com AdSense, com outras redes de header bidding. Não coloque toda a sua receita numa fonte só, porque se alguma coisa acontecer com essa fonte, você pode ter problemas. E para fechar essa parte, eu acho legal mencionar a diferença de tráfego que você compra para tráfego que você ganha e tráfego que você domina. Então você pode comprar tráfego e ter um resultado bem bacana, mas se você não transformar esse tráfego que você compra em tráfego que você domina, numa lista de e-mails, num tráfego que você tem acesso sem ter que pagar mais para ele, você vai estar sempre tendo que comprar mais tráfego. Então a importância de você converter essas sessões numa base de e-mails, numa base de leads, seja push ou através de alguma outra tecnologia, para que você não dependa, se alguma rede sua não começar a não dar resultado mais, você tenha uma base de leads para poder monetizar. E o tráfego que você ganha é a mesma coisa. Se você depende muito de tráfego orgânico, de tráfego de redes sociais, você tem uma página do Facebook com muitos likes e essa página te gera um certo tráfego social, você transformar esse tráfego num tráfego que você domina, numa base. Da mesma forma como você compra tráfego, o tráfego social, se o Facebook decidir mudar o algoritmo, mudar alguma regra e diminuir o seu alcance, é capaz que esse tráfego que você agora está ganhando, amanhã você não ganhe mais. Então transforme esse tráfego que você ganha em tráfego que você domina, tráfego que você controla, para que você não fique à mercê dos algoritmos, das mudanças de algoritmos no longo prazo, né, ao longo do tempo. E claro que se você quer continuar gerando tráfego se você quer continuar melhorando, aumentando o tráfego do seu site, a ideia aqui da compra de tráfego é ajudar o seu site a crescer, mas ela não pode ser a sua principal fonte de tráfego. Então, se você só depende de tráfego pago, eu diria que o seu risco é bem elevado. Você precisa fazer um trabalho de base, de SEO, e criar essa audiência, fazer um trabalho de e-mail marketing, por exemplo, para que você dependa menos só de uma fonte de tráfego e você possa diversificar as suas fontes de tráfego no longo prazo. Então você vai ver que os maiores sites da internet, eles não têm só uma fonte de tráfego, eles têm tráfego de SEO, tráfego orgânico, tráfego direto, tráfego pago, tráfego social. Então saiba criar essas fontes de tráfego para que você no longo prazo não dependa só de uma.
E é claro que a gente tentou passar um pouquinho da parte de compra de tráfego, é um assunto bem complexo e daria para alguns tópicos aqui, daria para passar horas e horas falando, mas a ideia é que a gente, se você precisar de ajuda, a gente pode te ajudar. Então, se você tem dúvidas de como construir o layout ideal de anúncios, como monetizar, como diversificar suas receitas, como implementar o Ad Manager para rodar mais redes de anúncio, fique à vontade para entrar em contato com a gente. Os nossos especialistas, eles podem fazer uma análise gratuita do seu site, te mostrar o que tem de errado que você poderia corrigir para que você consiga melhorar seus resultados no longo prazo. Seria isso, pessoal. Vamos entrar agora na parte de perguntas. Eu só queria agradecer para quem ao longo da semana participou de mais de um webinar. Foi um desafio bem grande para a gente fazer um webinar por dia ao longo dessa semana, deu bastante trabalho. A gente tentou trazer um conteúdo de qualidade para vocês. Então, na segunda-feira, vocês vão receber um link com todas as aulas de cada dia. Se você tem algum feedback, algum conteúdo que você tem interesse, manda para a nossa equipe. Fica à vontade para responder esses e-mails com o seu feedback, o que você achou dos conteúdos. É um prazer estar ajudando vocês, e a ideia é que a gente produza sempre conteúdo de qualidade, traga outras aulas para vocês, dependendo do interesse. Então, manda o feedback para a gente, que a equipe de marketing vai monitorar esse feedback e vai produzir mais conteúdo de qualidade para vocês. Indo para a parte de perguntas agora, só tomar uma aguinha aqui. O Felipe perguntou, Felipe Augusto, quanto é o investimento mínimo para começar a comprar tráfego? Tem um valor para começar? Olha, Felipe, depende muito de cada rede. Por exemplo, Taboola, o investimento mínimo, se eu não me engano, são $100. O Facebook, com $5 por dia, você já consegue começar a comprar tráfego. Então, se você tem receio em investir, você quer testar bem devagar, eu recomendo até começar com o Facebook ou com o Google Ads, que tem um investimento mínimo bem baixo, para você colocar o primeiro pé, digamos, na água ali, testar as coisas e ver como funciona para você. Essas redes, o Google, o Facebook, como o investimento é muito baixo, elas são as redes mais fáceis, eu diria, de começar para quem está com recurso limitado. A Rosana falou boa tarde para você também, Rosana. Rodrigo, o Rodrigo respondeu o Felipe, não existe valor mínimo, contudo sugiro que você tenha verba aproximada entre 100 e 300 por dia em algumas URLs. Realmente, o Rodrigo está certo, assim, dependendo de como você vai testar um determinado artigo, ter uma verba nesse nível aqui de 100 a 300 reais por dia ajuda bastante no começo. O Rodrigo falou, tem que testar o que vai virar para o seu nicho, precisa encontrar o público que converte para você e vai depender da rede que você vai usar também. Digo começar pelo Facebook, pois é uma fonte de tráfego mais rápida na entrega e você conseguirá medir mais rápido. Concordo com o Rodrigo, para quem está começando, o Facebook é uma excelente rede. O Felipe Augusto perguntou, em caso de sites que a gente manda o leitor para um produto externo, trafegando e tal, é bom a gente desativar esses anúncios, Taboola, entre outros. Afinal, se o objetivo é que ele clique em um botão específico, é bom retirar distrações da frente, certo? Com certeza, Felipe. O ideal para cada conteúdo é que você foque em uma conversão. Se o seu objetivo, você trazendo digamos, o seu leitor para uma página de vendas, que você quer que ele converta em e-mail ou que ele compre um produto, você não quer que tenha outros anúncios, outras distrações rodando nessa página, né? Então, você entender, a questão de otimização de funil, você entender o seu funil, qual que é a conversão desejada, para que você foque naquela conversão, é essencial. É bem difícil conseguir focar em mais de uma conversão, então sempre tenha uma conversão em mente, até para quem está começando, a melhor forma é você focar em uma conversão, para você alcançar seus objetivos, seja ela e-mail, compra de produto, venda de algum produto específico. O Marcos Vinícius perguntou, o webinário dos dias anteriores estão gravados? Estão sim, Marcos. A gente vai mandar eles todos os links na segunda-feira.
Então, se você não receber por e-mail, pode mandar um e-mail para a gente, mas até segunda-feira é para você ter recebido os links das últimas aulas. O Marcos Vinícius também perguntou, então as principais plataformas de compra de tráfego são Face Ads, Google Ads, Smart Feed e Taboola, certo? Você acrescentaria mais algum? Cara, as principais são essas que você falou, dependendo dos seus objetivos. Se você evoluiu no nativo, você pode testar também a Rev Content, Yahoo Gemini, mas, cara, se você não dominou essas principais, eu diria para focar nelas, assim, você gastar tempo e recursos financeiros em outras plataformas, você só vai diluir os seus resultados, e eu acho que para quem está começando, o foco é essencial. O Felipe Noleto perguntou, como lidar com a limitação na conta AdSense nova? Se a sua conta de AdSense está com limite de anúncios, ô Felipe, a gente tem até alguns artigos sobre isso, o ideal é que você mande algum tráfego para que o Google tenha dados o suficiente para remover essa limitação e que você monitore a qualidade do seu tráfego. Muito provável, se é uma limitação de uma conta que já existia, é muito provável que você teve tráfego inválido, algum aumento de tráfego inválido, e o Google esteja avaliando a sua conta. Se é uma conta nova, muitas vezes o Google já começa com essa limitação, até para proteger os anunciantes. Então eu diria, enviar tráfego para essa conta e otimizar para garantir que a limitação seja removida e monitorar o seu tráfego, dependendo do seu investimento, até contratar uma ferramenta de bloqueio de tráfego inválido para que essa limitação não ocorra novamente. O Ali que falou, show de bola, muito obrigado. O Felipe perguntou, o Felipe falou, muito, mas muito bom mesmo, pessoal. Consegui participar de 4 das 5 aulas. Já sugeri alguns conteúdos que vocês falaram para o pessoal que trabalha comigo. Muito obrigado. Cara, Felipe, obrigado pelo feedback. É um prazer estar ajudando. Espero que o pessoal que você tenha recomendado goste do material também. O Marcos Vinícius perguntou, boa tarde, o que seria Price Floor e Target Floor? Eu tenho sites com vocês. Pode me um dia, acho que cortou ali. Ô Marcos, a gente falou isso na aula de ontem. Price Floor é basicamente, o que você falou aqui são regras de preço. Então, dentro do Ad Manager, utilizando o Ad Exchange, a gente consegue setar regras de preço para monitorar o seu inventário. Me manda um e-mail que eu vou te passar um artigo que a gente detalha bastante essa parte de regras de preço e como que você pode utilizar isso nos seus sites. Se você tem sites rodando, a nossa equipe pode te ajudar a setar as regras de preço para você melhorar a sua monetização. Então, pessoal, eu acho que seria isso. Muito obrigado novamente para quem esteve presente aqui no webinar. Qualquer dúvida pode mandar por e-mail para a gente, qualquer sugestão pode mandar por e-mail. Agradeço muito a presença de vocês e espero que vocês tenham aprendido ao longo dessa semana como melhorar a sua monetização e tenham aprendido algo que vocês já possam implementar nos seus sites. Um abraço e bom final de semana.